Vamos falar do tricolor. O Bahia joga fora com o Bragantino, né? Um jogo difícil. O Bragantino está vivendo uma boa fase e o Bahia querendo se manter ali naquela parte de cima da tabela. 12 dias depois, o Brasileirão está de volta. O tricolor visita o Bragantino nesta quinta com o objetivo de vencer o Massa Bruta pela primeira vez fora de casa. Já são 35 anos de tabu. Nesse período, foram 17 confrontos, com 10 derrotas e 7 empates. Mas para voltar ao G6, o esquadrão precisa quebrar essa escrita. Se a gente vencesse esse jogo, seria de suma importância ultrapassar a barreira dos 20 pontos antes da parada. Esse é o nosso objetivo, sabendo que o Bragantino também teve tempo, se preparou, joga em casa, é muito forte, mas o intuito nosso é tentar vencer esse jogo e tentar garantir nossa permanência no G6 ao término dessa primeira fase de campeonato. Só que dessa vez o jogo será no estádio Cícero de Souza Marques. Com o Nabi Abichedi em obras, o Bragantino está de casa nova, o que é mais um bom motivo para a torcida tricolor acreditar no fim do tabu. Agora vence, vai ser 2-0 o Bahia. Na Libertadores não quebrou tabu, amanhã é o dia. Confiante, o time vai completo. E é brocar, trazer os 3 pontos. Esse vai ser o último jogo do esquadrão antes da pausa do calendário em função da Copa do Mundo de Clubes. O elenco tricolor deve ter cerca de 30 dias sem jogos, com direito a 15 dias de férias para os jogadores. Essa pausa vai ser muito importante para nós jogadores. Como eu falei, tá vindo muitos jogos, né, seguidos. O futebol brasileiro é muito competitivo, vivemos muito no alto nível e eu acho que isso vai ser fundamental para a gente ter um pouco de descanso e a gente voltar bem e recuperar nossas energias. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo? Bahia e Bragantino, Bragantino e Bahia. O que a gente pode esperar dessa partida em que os dois times estão ali na parte de cima da tabela? O Bragantino numa situação melhor, até surpreendendo na competição, né? E o Bahia de Rogério Ceni, claro, querendo quebrar esse tabu de não ganhar eles lá. O Bahia, a gente pode já esperar um jogo, estamos falando aqui, né, no off, de trocação. O Bragantino não está no terceiro lugar à toa. Uma equipe com investimento precisou dar uma repaginada no seu elenco após fazer uma campanha decepcionante na temporada passada, porque já faz anos que o Bragantino ele teve uma mudança de realidade, se tornando com a vinda da Red Bull, com a qualificação do seu elenco, aquele campeonato de Série B, aquele acesso à Série A, já indo para a Libertadores logo depois. E uma final de Sul-Americana também contra o Atlético Paranaense. Então a gente sabe que é um time que gosta de morder, que é um time que não é brincadeira. O Bahia tem que ficar atento, não pode dar mole. É um time de marcação forte, gosta de encurtar espaços. E o Bahia, que é uma equipe que tem um estilo de jogo de propor, de manter a posse de bola, de oprimir o adversário dentro do seu campo de defesa, vai precisar ter cuidado, porque é numa roubada de bola dessa que o Bragantino pode fazer, que o Bahia pode ser pego desprevenido. Então é redobrar a atenção, sinal amarelo para esse Bragantino aí, porque essa campanha, até o momento de terceiro colocado, não parece ser de time que vai perder a velocidade no decorrer do campeonato. É uma campanha bem firme do Bragantino. E o Bahia também precisa dessa campanha. Fora que, vencendo hoje, passam esse mês aí da Copa do Mundo dos Clubes dentro do G6, daquela baita moral, um alívio para o torcedor do Bahia, que merece muito. O Bragantino, para mim, sempre foi um time de chegada do interior de São Paulo. Ele vem acompanhando aquela estrutura, Ronaldo, porque o Bragantino sempre foi um time de dono. Como a Catuense aqui. Luxemburgo surgiu lá, né? Hein? Luxemburgo surgiu lá, ganhando o campeonato. Começou lá. O Bragantino decidiu o campeonato paulista com o Corinthians. Justamente. Quer dizer, era uma organização que tinha um dono, me parece que era um árabe, Nabi Abichedi. Esse era o dono. Era brasileiro mesmo. Era brasileiro. Mas é o nome Nabi, mas descendente. Para mim, ele era descendente de árabe. Então, ele formava jogadores. O objetivo dele não era título, não era botar faixa. Era formar jogadores e fazer negociações. É exemplo do nosso amigo aqui, Antônio Pena, a Catuense. O objetivo do Pena não era a Catuense ser campeã. Era formar jogadores, como formou inúmeros atletas para a Bahia, Vitória e por aí afora. O Bragantino hoje é terceiro lugar, não é à toa.
de um campeonato difícil, como é o Campeonato Brasileiro, pelo sistema de pontos corridos. O time do interior de São Paulo, como terceiro lugar, tem méritos. O que você falou, é um time rápido, é um time jovem, joga um futebol de frente, de marcação pesada, mas com a posse da bola vai para cima com tudo. O Bahia vai manter-se dentro da sua filosofia de jogo. Justamente. Agora necessita de um homem finalizador. Na minha observação, o Bahia não tem um cara que é realmente o estilista, que tem a obrigação de botar essa bola para dentro do gol. Cairia como uma luva no time do Bahia, Talisca. Da entrada na grande área, com bola parada, ele funcionava mais do que o número 9. O Bahia tem hoje, Martinho, um jogador que está emergente, que é o Thiago, o garoto da base. Então ele tem entrado bem, tem evoluído a nível de posicionamento, fez 2 gols no jogo passado contra o Náutico. É um jogador que também pode ser aproveitado nessa sequência da temporada. O William José é um jogador técnico que sai muito bem para fazer a tabela, tem uma boa qualidade técnica, totalmente diferente do Lúcio. E o Bahia sofre hoje por não ter esse artilheiro, não é? O Pulga faz um gol de vez em quando. Agora, voltando à questão do jogo contra o Bragantino sempre foi isso aí. O Bragantino sempre dificultou para qualquer equipe, tanto lá em Bragança quanto em qualquer lugar. Teve uma fase ruim no ano passado, que foi até uma surpresa para todos, mas é um time que mantém a sua base, que é muito importante. Essa base do Bragantino já vem, né, há uns 3, 4 anos. Entendeu? O Juninho ali, o Juninho Capixaba, né? O Eric, que saiu do Bahia, né? Que é titular hoje. Eric Ramírez. Então, os jogadores que já estão acostumados, sabem a filosofia e pegou um treinador inteligente. Você vê que a última partida que eu assisto muitos jogos, eu assisti do Bragantino, ele jogou com o Júnior Capixaba como terceiro zagueiro. Estilo Bahia faz com o Juba aqui. Então ele surpreendeu taticamente, é um time eclético, é um time que não tem grandes estrelas, mas o jogo é duríssimo para o Bahia. O Bahia ainda tem sua forma de jogar, o Bahia não pode deixar aqueles espaços que deixava outrora, né? O Bahia hoje joga compacto, o Bahia defende em bloco e ataca em bloco. Isso é muito importante. Vídeo que aconteceu com a seleção brasileira, que o treinador, na minha opinião, pegando um gancho aí, deu uma aula de posicionamento tático naquele jogo agora contra o Paraguai. Ele deu uma aula de posicionamento tático. Aquela história que todo mundo ainda não concebeu. Não existe posição fixa hoje no futebol a partir do meio-campo. Não existe posição fixa. Tem posição fixa sim lá atrás, né? Os 2 zagueiros, principalmente, um volante de contenção, às vezes, porque faz muito revezamento, os volantes têm feito muitos gols. Você fala de Ancelotti, né? Isso, do Ancelotti. Então ele mudou a cara com as mesmas peças. E trouxe aquele zagueiro... Alexandre, um zagueiro que ele disputa o futebol no Lille, da França. Ele não trouxe o zagueiro dele do Real Madrid, que jogava, que era titular da seleção brasileira. Ele foi buscar... Militão está se recuperando. Ele está se recuperando. Mas vai aparecer nessa seleção porque ele gosta muito do Militão. A maior sacada dele foi trazer o Casemiro de volta. Mas vamos voltar ao Bahia. A seleção já está classificada para a Copa, tranquilo. O Bahia tem sim que fazer um jogo reativo, né? E propor, quando tiver com a bola, como é a filosofia do jogo do Bahia. Com isso, o jogo, para mim, e o empate não é um mau resultado para o Bahia hoje. Vamos dar mais uma atualizada de como está o time, né? Aí, depois dessa paradazinha, o Rogério Ceni colocou os reservas na última partida e agora, provavelmente, ele vem com os seus principais nomes. 12 de junho, Dia dos Namorados. Hoje o amor está no ar. E mais tarde tem tricolor em campo pelo Campeonato Brasileiro para fechar com chave de ouro. Um confronto complicado contra o terceiro colocado da competição. O Bragantino vive um grande momento e pode até ficar na liderança durante a pausa para a disputa da Copa do Mundo de Clubes.
O objetivo tricolor é um pouco diferente. Em sétimo, com 18 pontos, a equipe vai em busca de uma vaguinha no G6. A expectativa para esta noite é que Ceni mande o time titular para o duelo. A dúvida fica sobre a utilização de Lúcio Rodrigues. Convocado pela seleção uruguaia, mas sem minutos disputados durante a data FIFA, o atacante se juntou ao restante do elenco em Bragança Paulista. 19h, a bola rola no Cícero de Souza, pela última vez neste mês. Nada melhor do que somar mais 3 pontos antes da parada. Ele vai com os seus principais jogadores? Seu time titular? Vai. Bahia vai. Tem que ir, gente. Tem que ir, não tem porquê, estava descansado. Depois vai ter férias. Depois vão ter 15 dias de férias, que a gente, pelo sindicato, até relutou em relação a isso. Por quê? Porque nós conseguimos, os sindicatos conseguiram, outrora lá atrás, 30 dias de férias que nós não tínhamos na nossa época. Sim. Isso é oficial. Como é que vai dividir as férias no meio do ano final? É por causa desse Mundial. Aí nós tentamos. O campeonato vai até o final de dezembro. Nós tentamos, mas os próprios atletas concordaram. Sim. Aí o sindicato fica impotente. Nós tentamos via Federação Nacional, em cima da CBF, quando estava indo o Adinaldo Rodrigues, mas isso foi um planejamento da FIFA, não teve como modificar. E os jogadores não reclamaram, entendeu? Mas foge daquilo que é a lei hoje em relação aos 30 dias. Mas eu acho o seguinte, eu acho que o Rogério tem que ir com o que tem de melhor, né? Aproveitar, inclusive, esse menino Jota, ele está me chamando a atenção da base, desde o jogo do Confiança e alguns jogos que eu assisto do Sub-20. Esse menino, breve, muito breve, terá uma oportunidade e será titular do Bahia. Aguardem. O Rogério vem mexendo bem. Vem mexendo bem no time. Ele vem rodando de acordo com o adversário e também com o posicionamento do clube nas competições. Esse é o jogo que ele tem que ir com o que ele tem de melhor. Agora, o mais importante, Ju, meu querido amigo Martinho, é o Bahia saber. Eu vi as entrevistas de Rogério que vai trazer de 1 a 2 jogadores. Eu discordo de Rogério nesse aspecto. O Bahia precisa, para ele tentar brigar numa Copa do Brasil, né? Brigar, eu digo, a nível de título. Sim. Né? Na Copa até a Copa do Nordeste, que o Bahia vai pegar 2 adversários difíceis. A Sula também, a Sul-Americana. A Sul-Americana e o brasileiro, principalmente, tem que trazer pelo menos uns 3 a 4 jogadores. Ele sabe disso. Por quê? Principalmente ali na cozinha, como a gente chama, né? Todo mundo sabe a necessidade do Bahia de ter um goleiro de porte a nível parecido com o nível de seleção. Isso aí é importante. Ah, mas você, quando jogava, você não era nível de seleção e você performou. Mas eu fui uma exceção. E não eram pontos corridos, entendeu? Mas hoje o Bahia precisa, com todo respeito a Ronaldo, ao Marcos Felipe. Ao Marcos, mas o Bahia precisa sim, porque machuca, tem cartão amarelo e o Bahia precisa sim. E não só isso, falta segurança, né? E pelo próprio histórico. Mais um zagueiro, o Bahia precisa. Mais um goleador, entendeu? Um cara que bote a bola para dentro também, para fazer revezamento. São 4 competições ainda que o Bahia vai disputar. Então tem que ter um elenco recheado de qualidade. Não é de número só, de qualidade. E isso tem que ter. Vide os times que estão no topo da tabela. Goleiro do Flamengo, seleção. Goleiro do Palmeiras, seleção. Só não é da seleção o goleiro do Bragantino. Até Cássio já passou pela seleção, que é o 4º colocado, que é o Cruzeiro. Então, para você ver, o Bahia tem... O 2º colocado, né? O Bahia tem potencial para ter um elenco dessa forma, porque vai garantir lá atrás. Repito, Ju, meu telespectador. Primeiro, não tomar gol. É a máxima do futebol. Depois a gente vai fazer.